Boa noite a todos. Estava entupido o microfone. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado também, Jesus, pelos ensinamentos deixados para nós. Agradecemos também a presença de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. E vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos concluir hoje o capítulo 18. Capítulo 18, há muitos os chamados, e poucos os aprovados e escolhidos. Na verdade, Jesus está chamando a todos nós, olha, de todas as nações, de todas as etnias, de todas as religiões. Esse assunto pode ser encontrado aqui, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós vamos ver esse último item, nós vamos concluir esse capítulo hoje. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Estou lascado, não estou? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Gente, e agora, hein? Cristão, nós temos de várias religiões. Os evangélicos são cristãos, os espíritas são cristãos, os Rosa Cruz são cristãos, e tantos outros, né, são cristãos. Ou pelo menos seguem o ensinamento do Cristo, não é isso? Olha que interessante, a gente acha que só nós estamos procurando Deus. E Abraham Joshua Heschel, ele escreveu um livro muito interessante. Ele é um filósofo e escritor judeu e escreveu Deus em busca do homem. Nós achamos que só nós estamos procurando Deus. Deus está nos buscando com intenso, com infinito amor. Com infinito amor, gente. Isso é fantástico. Ele escreveu isso em 1955. O que a gente tem que fazer para ser escolhido, hein? Já que muitos são chamados, na verdade todos são chamados, né? Para sermos escolhidos, não perguntarão para nós, no plano espiritual, quanto tinhas na terra, em moedas, em bens, que posição ocupavas, era príncipe ou operário? Não vão perguntar isso para nós, não. Qual era a sua religião? Aí é que ainda não interessa mesmo que religião era. Não é porque nós temos o rótulo de espírita que nós estamos salvos, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vamos confundir. Que títulos possuías? Ninguém vai perguntar isso para nós. Mas eles vão perguntar assim: o que trazes? O que trazes? Veja, nós vamos conseguir levar os defeitos que temos e as virtudes. As virtudes como a fé, a humildade, a caridade, o amor e outras tantas que derivam dessas quatro. Que bem fizestes? Essa é a pergunta que farão para nós. Quais as suas obras? Obras no bem, não é obras, construção exterior, não. Quais defeitos ainda tem? Ainda tens? Quais as suas virtudes? Isso é o que nós vamos levar e é o que perguntarão para nós. Então, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Veja, o ensinamento da lei de Deus, que é a lei de amor, aí fora, muitos não leem. Então, logo, poucos praticam a lei de amor, porque não leem. Alguns praticam, mesmo sem ler.
outros leem. Dessa turma que leem, uma parte não compreendem. E outra parte compreende. Mas nem todos que compreendem praticam. E alguns que compreendem praticam. Então veja como vai reduzindo aqueles que realmente estão aptos, aprovados e serão escolhidos. Não é isso? Só que a nossa doutrina espírita é maravilhosa. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Ele nos chama em números maiores, com frequência maior, pela fé que proporciona. Uma fé raciocinada, uma fé que pode encarar a razão, a filosofia, a ciência, em todas as épocas da humanidade. Então, pela fé que proporciona, o Espiritismo multiplicará também o número dos escolhidos. Percebem? Então, vamos entrar no tema de hoje. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Eu gosto de fazer sempre um lembretezinho do capítulo, né? Para que a gente se situe. Reconhece-se os cristãos ou cristão por suas obras é uma mensagem psicografada de Simeão, dada na França, em Bordeaux, 1863. Ele começa a sua mensagem psicografada assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Está percebendo por quê? Não é a aparência que manda. É como somos, realmente. Mas apenas entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É necessário lembrar, com tanta informação bacana que Jesus nos deu, até mesmo com a conversa com Hanã, aquele sacerdote, que o reino de Deus está dentro de nós. Aonde? Na consciência. A consciência nossa vai despertando e vai nos conduzindo ao bem. Então, por exemplo, sentir-se em paz. Não a paz do mundo, que a paz do mundo aí fora é tranquilidade, não fazer nada, é inércia. A paz do mundo é vista como inércia, quando você não tem nada para fazer, quando você não tem problemas, quando você não tem conflitos. Mas essa não é a paz de Cristo. Não. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Mas não como a paz do mundo. A paz do Cristo é aquela da consciência tranquila, do dever cumprido, sem remorso, sem arrependimento. Porque eu posso estar em paz, mesmo com problemas e com conflitos. É normal que se tenha problemas, viemos para resolvê-los. Então eu posso estar em paz, mesmo com os problemas do dia a dia. E sem problemas e sem conflitos, eu posso não estar em paz, eu posso estar com a consciência pesada, com remorso, o dever não cumprido, percebem? Então é isso. No caso, o reino de Deus, que está muito relacionado com a paz, é um nível de evolução espiritual atingido. Não é externo, não depende do vizinho, não depende da esposa, não depende do marido, não depende dos familiares. O reino de Deus é um nível de conscientização, de evolução espiritual atingido. Percebem? Ficou claro isso? Escutai essas palavras do Mestre. Simeão continua dizendo nessa mensagem: escutai estas palavras do Mestre,
todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Aí fora tem alguns religiosos, de religião A, B, C, não importa, que acham que o espiritismo é obra do demônio. Pena que eles não têm acesso a essas mensagens para ler isto, para que ficasse claro isso para eles. Escutai estas palavras do Mestre Jesus, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Ainda hoje, em 2024, tem pessoas que pensam assim. E são de outras religiões cristãs. Então, como que se reconhece um cristão? Esse não é um verdadeiro cristão, esse que está falando mal de outras religiões. Não é um verdadeiro cristão. Jesus atendeu a todos que foi até ele. A mulher adúltera, ao ladrão Barrabás, agitador político, atendeu todos, sem se preocupar, e sem ter preconceito de ninguém. Então veja, se a gente analisar o comportamento da sociedade, mesmo daqueles que se dizem cristãos, esta é a fila para receber bênçãos materiais. Que seja agasalho, que seja roupa, que seja dinheiro, que seja alguma coisa material. Essa é a fila para receber bênçãos materiais. E essa fila aqui é a fila para receber bênçãos espirituais. Qual fila que é maior? Então veja como a preocupação do ser humano está voltada para os bens materiais. E poucos estão importando com o que é prioridade. A vida espiritual. A conscientização de que somos espíritos. Veja essa fila para orar. É maior ou menor? Menor ainda, né? Então, como se reconhece o cristão? Aqui, por exemplo, basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta que a gente traga, por exemplo, sinais nas mãos que foram perfuradas, igual de Jesus, ou os pés, para ser um seguidor fiel de Jesus? Basta que a gente traga sinais escritos, ou mesmo um crucifixo no peito? Basta isso para sermos um seguidor de Cristo? Não basta. Vamos lembrar de Mahatma Gandhi, que estava caminhando pela rua na Índia, enquanto ela era dominada pelo país que colonizou, se eu não me engano foi a Inglaterra. E Gandhi estava caminhando, e um soldado atravessou a rua, sabendo que era Gandhi, chegou e deu-lhe um soco no rosto. E Gandhi caiu. E Gandhi levantou-se e arrumou a roupa. E o soldado deu-lhe outro soco no rosto. E Gandhi, que era fraquinho, vivia fazendo jejuns, caiu novamente. E o soldado, um brutamonte, grandão, perguntou assim para Gandhi: quem te ensinou a ser covarde? E Gandhi, que não era cristão, é do hinduísmo, respondeu assim para o soldado, para o brutamonte: quem me ensinou a ser covarde foi esse homem que você carrega no pescoço, nesse crucifixo. Percebem? Aquele que se dizia cristão, dando soco nos outros. Assim que se reconhece um cristão? Não. Gandhi, que era um hindu, era muito mais cristão do que o soldado. Percebem como que se reconhece um cristão? Então não basta trazer os sinais da aparência exterior para ser um fiel servidor do Cristo. Só dizer sou cristão para ser seguidor do Cristo? É só dizer isso, sou cristão? Colocar uma faixa, cristão espírita embaixo, mais bonito ainda, né? Cristão espírita, ou espírita cristão. E aí a gente vê uma pergunta, nesse que está na frente do espelho:
Se nós estamos vendo só a imagem dele com a auréola, só a parte exterior, só a aparência, sou um verdadeiro cristão? Não, é um lobo em pele de ovelha. Ele aparenta ser um cristão, mas não é. Então reconhece-se o cristão por suas obras. Veja que Jesus deixou muito claro essas coisas para nós. Quando ele nos comparou com árvores. E os frutos das árvores, são os nossos pensamentos, são as nossas palavras, são as nossas ações, os nossos atos. Então veja, árvore, nós. Fruto da árvore, as nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Tudo bem? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore ruim dar bons frutos. Jesus disse isso. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Veja, vai ficar mais claro agora. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Nós somos as árvores. Os frutos nossos são os sentimentos. Então, a árvore boa tem sentimentos bons. As pessoas boas têm sentimentos bons, como a fé, a humildade, a caridade e o próprio amor. Já conversamos sobre isso aqui com vocês. Quem tem sentimentos bons, tem pensamentos bons. Quem tem sentimentos bons, tem palavras boas. Quem tem sentimentos bons, tem atos bons e ações boas. Quando Jesus diz, a boca fala daquilo que está cheio o coração nesse caso é o sentimento. A boca fala daquilo que você sente mais. Dos sentimentos que são contraditórios, dos sentimentos que são revoltados, dos sentimentos intranquilos, dos sentimentos infelizes. Então veja, essa é a árvore, somos nós, o fruto da paz, o fruto da bondade, da benevolência para com todos, o fruto da indulgência, não ser exigente com os defeitos, com os erros e com os vícios do próximo, fruto da gratidão, fruto do perdão, fruto da piedade. E a piedade é interessante, que a piedade é precursora, ela vem antes da caridade. A piedade é ter dó. No início nós temos dó, temos piedade, mas ainda não realizamos a caridade. Vocês já passaram por isso, eu sei. Hoje vocês já têm bastante piedade e realizam a caridade. Então, a piedade é fruto dessa árvore boa, que não pode dar maus frutos, os frutos são bons. O fruto da tolerância. Não é isso? E isso já nos leva ao reino de Deus, essas situações. Porque se a gente conseguir um nível de não ser ofendido mais, isso já é felicidade, não é? Se as pessoas não conseguirem mais nos ofender, já é um nível de felicidade conquistado. Porque senão eu levanto de manhã contente, feliz, e mesmo entre os familiares, ou no trânsito, ou no local de trabalho, as pessoas jogam o que elas têm nas mãos. Quem tem flores, joga flores e ficam com as mãos perfumadas. Mas nem todos têm flores, alguns têm lixo. E eles jogam o lixo é deles. Nós não podemos pegar esse lixo. Se nós pegamos esse lixo,
no final do dia, nós estaremos sobrecarregados, infelizes e fedorentos. Então, se a gente conseguir não ser ofendido, já é um grande nível de evolução. Já é uma paz conquistada. Já é um nível de evolução espiritual atingido. Porque aquele que ainda é primitivo, inferior, ele quer vingar-se a cada situação. Ele não tem tolerância. A cada momento ele quer revidar. Mais acima, um pouco mais evoluído, ele não quer vingança, mas também não perdoa. É muito comum isso. Ele diz: não vou me vingar dele, mas jamais perdoarei. Tem disso? Já ouviram? O que é melhor que isso na escala de evolução para ser feliz? Aquele que não se vinga e perdoa. Já consegue perdoar. Olha o nível de evolução. O que é mais evoluído que isso ainda? Ele não se ofende. O não se ofende é porque a gente se sente num nível já atingido que as pessoas, nós consideramos que eles são infantis ainda. Como uma criança que entra aqui agora, sobe aqui e mostra a língua para nós. Quem vai ficar ofendido com a criança de 4, 5 anos? Ninguém. Porque nós estamos num nível de evolução já, de compreensão, de entendimento melhor do que o da criança. Quando nós tivermos um nível de evolução maior do que as pessoas que se aproximam de nós, nós não vamos ficar mais ofendidos. Isso já é paz. Isso já é um adentrar ao reino de Deus. Devagarzinho, não é de salto. Percebem? O que é melhor quando a pessoa não se ofende? Nessa mesma escalada evolutiva que nós estamos caminhando. Ele não se ofende. O que é melhor do que não se ofende? Ama os inimigos. Porque aquele que não se ofende pode não amar o inimigo. Não é isso? Jesus nos ensinou a perdoar mesmo no momento em que ele estava sendo assassinado na cruz. Então, além de não se ofender, ele ama o inimigo. Então, essa é a árvore boa. Daí se reconhece o cristão. O cristão que tenha esses frutos é um cristão verdadeiro. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, toda árvore, todo ser humano que ainda não produz sentimentos, pensamentos, palavras e ações boas, será cortado no sentido de que terá que reencarnar em situações doloridas, sofridas, angustiosas. Deus não quer que ninguém sofra, mas a dor é uma pedagoga, é uma professora de altíssima competência. Quando nada resolve, é a professora dor que vem resolver. Deus quer que nós possamos evoluir sem sofrimento, sem aflições, sem dores, no amor. Pais e mães que somos imperfeitos, qual de nós quer ver um filho sofrer? Qual? Ninguém. Mas se um filho está com infecção e precisa tomar uma injeção dolorida de um antibiótico, a gente vai deixar que ele tome? Vai deixar que ele tome. Vai segurar o filho? Vai segurar para que ele seja medicado. Essa é a situação de Deus conosco. Do pai que está segurando o filho para tomar a injeção, que ele sabe que se não tomar a injeção, ele pode vir a óbito, pode falecer, pode desencarnar por a infecção. Então Deus nos traz aflições e dores, que é essa injeção de antibiótico para a nossa cura. Deus não quer que nós soframos, não, Ele sofre conosco, assim como pai e mãe encarnados, pais e mães naturais, encarnados, sofrem quando o filho precisa tomar um remédio dolorido. Não é isso? Então,
a árvore do cristianismo, de algumas religiões, foi podada, está vendo aqui, ó, em vários lugares. Ela ainda tem algumas folhas verdes, mas a árvore do cristianismo de algumas religiões, nas traduções da Bíblia, nas traduções do Novo Testamento, nas traduções dos ensinamentos de Jesus, eles traduziram favoráveis à sua religião, à sua seita, podando, tirando algo, podando galhos, alterando, para adequar à sua religião. E isso não pode ser feito. Essa árvore, de tanto ser podada e trabalhada, ela já caminha para a morte. Percebem? Não adultere a árvore do cristianismo. Deixe-a, mantenha-a como Cristo entregou. Cristo entregou a árvore boa. A árvore do cristianismo continua boa, mas os jardineiros são maus. Simeão está dizendo isso. Eu estou repetindo apenas. Simeão é espírito superior. A árvore do cristianismo, a doutrina, o ensinamento da doutrina de Jesus, ela continua boa, verdadeira, mas os jardineiros, que são dirigentes de religiões, líderes religiosos, adulteram, mudam, podam, modificam, adequam para atender necessidades e ambições, para atender a economia daquele grupo, para atender a política daquele grupo. E isso não deveria ser feito. Toda planta que meu pai não plantou, Jesus disse isso, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. O cristianismo é puro. As adulterações que colocaram nele foram plantas que meu pai não plantou, serão arrancadas pela raiz. Percebem isso? Então, a árvore do cristianismo de algumas religiões foram cortadas, diminuíram-na, mutilaram-na, moldaram-na para o culto exterior. E não é o culto exterior que interessa, isso os fariseus já faziam. Ficavam em pé nas esquinas, fingindo que oravam. Ficavam nas sinagogas com túnicas longas. Lavavam as mãos para se alimentar. Lavavam o exterior, mas o seu interior, a parte interna, a parte de dentro, estava corrupta, com pensamentos inferiores, com atitudes más, com sentimentos inferiores também. Isso, eles faziam o culto exterior muito bem. Culto exterior, maneira de orar, por exemplo, ajoelha-se para orar, mas, no entanto, não muda. A pessoa continua orgulhosa, continua egoísta, continua odiando, continua buscando vingança. Então, as mãos dos homens as manuseou as Escrituras, os ensinamentos de Jesus, remanejou tanto que secou. Foi tão mudado que secou. Seus ramos estéreis, nessa região aqui, ó, já não produzem nem maus frutos, porque, na verdade, não produzem mais nada. A humanidade está caminhando para o materialismo, para uma indiferença moral muito grande. E esse caminho é um caminho de muitas dores, de muita infelicidade, de muitas aflições, de reencarnações futuras nas trevas, em ranger de dentes. Isso tudo é uma realidade que a gente tem que estar atento para que a gente não seja também um mau cristão.
para que a gente busque corrigir, para que a gente possa fazer o culto interior, a mudança interior, a reforma íntima, a melhoria, a evolução dos sentimentos, compreender e praticar o Evangelho de Jesus, conscientizar que somos espíritos e só precisamos daquilo que é do Espírito, dar prioridade às coisas espirituais. O viajante cansado, que busca em sua sombra, na sombra, no acolhimento, no consolo do cristianismo, busca os frutos da fé, busca os frutos da esperança, busca os frutos do encorajamento e do consolo, encontra apenas ramos secos que anunciam a tempestade. Hoje, algumas pessoas buscam, mesmo em algumas religiões, ABC, não vamos falar nome, não interessa, não é isso que nós queremos. As pessoas vão buscar e encontram apenas ramos secos, que anunciam tempestade, não produz mais nada. Cultivai, então aqui Simeão está nos pedindo, cultivai a árvore da vida, cultivai a árvore do cristianismo, porque a árvore do cristianismo é a lei de Deus, é a lei de amor, cujos frutos dão a vida eterna. Quando eu falo cristianismo, vocês poderiam pensar assim, mas e os budistas, e os hinduístas? Gente, quem já compreendeu que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, sabe que todas as revelações que vieram através de Moisés, através do hinduísmo, através do próprio Moisés, todas essas revelações foram orquestradas, presididas, programadas, planejadas por Jesus de Nazaré, o Cristo do planeta Terra. Então, todas essas revelações têm a mão do Cristo conduzindo. Quem plantou a árvore foi Jesus. Quem a plantou convida-nos a cuidar dela com amor, sem deturpações, sem distorções, sem ajeitamentos para adequar a esta ou aquela doutrina, esta ou aquela religião. Ela, quem? Ela, a árvore do cristianismo, quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Não corteis seus ramos. Hoje, uma boa parte do planeta Terra é cristã. Segue o cristianismo de Jesus de Nazaré. As outras partes seguem do hinduísmo, maometano, mosaísmo, que também são conduzidos por Jesus. Mas, olha que interessante, ele está dizendo aqui, que vai se estender sobre o universo. É porque a lei de Deus, ela é universal, imparcial, atemporal, ela é válida em qualquer tempo, em qualquer lugar do universo. Se a gente compreender e praticar a lei de Deus, que é a lei de amor, ela é válida em todo o sistema solar, não só na Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, ela é válida em todo o sistema solar. A lei de amor, a lei de Deus é válida na galáxia Via Láctea, que tem 200 bilhões de sóis. É válida nesses 3 trilhões de galáxias, cada galáxia com 200 bilhões de sóis. A lei de amor é a lei do universo. Deus criou o universo com amor, pelo seu amor, para o amor de todos. Tudo que tiver contrário ao amor está fadado ao fracasso. Instituições, agremiações, pessoas, atos, tudo que tiver contrário ao amor está fadado ao fracasso. O universo é moral. O que tiver imoral será arrancado. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não escondeis o conhecimento que tendes já da lei de Deus.
passe para aqueles outros que buscam. Ah, mas eu tenho vergonha. Tudo bem, mas quando as pessoas nos procuram, a gente não pode esconder o conhecimento que é útil para nós, é a luz que nos ilumina. Não podemos colocar debaixo de um vasilhame. Um vasilhame aqui é simbolizado por alqueire. Não coloqueis o conhecimento abaixo, não escondeis o conhecimento, simplificando. Mas apresentai o cristianismo para todos, em benefício de todos. Se não quiser falar de reencarnação, não precisa. Os espíritas têm muita mania de... Vai conversar com alguém, já quer impor a reencarnação. Não precisa, vai devagar. Nós podemos conversar de religião sem tocar em reencarnação. Prazer em conhecê-lo. Aí a pessoa já... Prazer. Você conhece a reencarnação? Você já conhece a obra de Kardec? Como se nós já conhecêssemos, né? Também não conhecemos. Distribua os frutos do cristianismo para encorajar, iluminar, liberar, consolar e ter a alegria de viver, a alegria de viver, a alegria de viver, na alegria de servir, a alegria de servir. Lembra quando os apóstolos estavam disputando quem era o maior? Jesus chegou. Jesus tinha ensinamentos, além de palavras, ações. Ele se vestiu de servidor, como se fosse um garçom, e atendeu e serviu todos os apóstolos. Lavou os pés dos apóstolos. Pedro disse, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Como Jesus estava dando um ensinamento, ele queria completar o ensinamento. Pedro não queria. Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro concordou, Jesus lavou os pés. Jesus não foi responder quem é o maior, quem é o menor, ele fez em atitude. O maior é aquele que serve a todos. Ele disse isso no final, o maior é aquele que serve a todos. Então, a alegria de servir, a alegria de ser útil. Deus nos dá a oportunidade de ser útil para todos. E então a gente vai caminhando para o final. Quais são os frutos da árvore do cristianismo? O consolo, a renúncia, o amor, a fé, a humildade, a caridade e, consequentemente, a felicidade, né? Então, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Como existem os monopolizadores do pão material, tem pessoas que monopolizam o pão material. Sabiam? Assim como existem pessoas que monopolizam o pão material, existem também os que monopolizam, existem os monopolizadores do pão espiritual. Um exemplo? Os fariseus. Jesus disse a eles, vós sois hipócritas, túmulos caiados, pintados por fora, mas cheio da podridão interna. Vós não entram no reino de Deus, nem deixam os outros entrar. Então são monopolizadores do pão espiritual. Percebem? Que o Senhor de bênçãos, Deus nosso Pai, nos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Essa é a mensagem de Simeão para nós. Em função do tempo, nós paramos por aqui, concluindo com esse slide. Muita paz a todos.